boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Carvalho, presidente da Comissão de Direito Esportivo do Espírito Santo. Estou aqui na função de mediador. Estarei ao lado da nossa convidada, Renata Mansur, que é advogada, graduada pela UFRJ, pós-graduanda em Responsabilidade Civil, mestranda em Direito Desportivo pela PUC de São Paulo, mestranda em Resolução de Conflitos Alternativos pela Universidade de Lomas de Zamora de Buenos Aires, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Mundo Social Argentino, professora universitária, diretora jurídica da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Pleno do Futebol do TJD do Rio de Janeiro, auditora do Pleno do Tribunal de Futebol Americano, membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, colaboradora do Grupo de Estudo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ em Direito Desportivo. Ela está aqui hoje para falar para a gente sobre os Tribunais de Justiça Desportiva Unificados, né? E uma coisa que é muito importante também é que a Renata atua no direito desportivo há muito tempo, é uma das representantes femininas do direito esportivo, é a primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro de futebol. Então, Renata, seja muito bem-vinda. É um grande prazer tê-la aqui conosco e é muito bom poder conversar sobre esse assunto. Tem a palavra, Renata. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Gabriel, foi uma grata surpresa aí esse convite e eu fico muito animada de estar hoje aqui com vocês para poder conversar sobre direito desportivo, que é a minha paixão, né? E acredito que os nossos ouvintes também tenham essa paixão. Meus parabéns aí à OAB do Espírito Santo pela iniciativa, em especial pela Comissão de Direito Desportivo, e muito me honra o convite. Eu estou aqui como soldado de vocês hoje, né? Eu sou a grande soldada aí para que eu possa minimamente contribuir aí para as luzes do direito desportivo para o nosso debate. Com certeza, absoluta. Renata, você poderia falar um pouquinho para a gente, desde quando se discute essa questão de tribunais de justiça unificado e o porquê da importância de ter um tribunal desse? Olha, na verdade, Gabriel, para te ser sincero, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu acho que eu devo ter sido a pioneira nesse assunto, né? E, na verdade, o que eu assisto no Brasil inteiro, e especialmente em todas as modalidades, é uma dificuldade em se criar um tribunal desportivo, né? Então, nesse sentido, é a nossa ideia de fazer um tribunal unificado. Mas antes de eu passar exatamente qual seria essa ideia e qual a importância da criação desse tribunal, eu acho que eu consigo dedicar aí alguns minutinhos para a gente colocar aí para os nossos ouvintes um pouquinho da estrutura, né, da nossa justiça desportiva. Eu acho que todos devem saber, mas não é sempre cansativo repetir, que o comando constitucional ele traz a obrigatoriedade, lá no artigo 217, para que se tenha uma justiça desportiva para julgamento das infrações disciplinares, né? Então, nesse sentido, é necessário e é preemente que a gente tenha um tribunal desportivo para cada modalidade. Apesar da Constituição não ter determinado desta forma, né, que cada modalidade tivesse seu tribunal desportivo, é assim que é feito na prática. Só que quando a gente olha para o futebol, a gente percebe que o futebol tem uma grande estrutura organizacional, o futebol tem dinheiro para a implementação de um tribunal e as outras modalidades ficam sempre sem a possibilidade de chegar até o escopo do futebol. Então, durante a minha vida, eu comecei no direito desportivo no voleibol, na verdade não comecei no futebol, comecei em 1998 no voleibol, assumi o futebol em 2008, e eu sempre venho pensando sobre isso. E essa ideia se aflorou com mais veemência depois que eu assumi a diretoria jurídica da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro,
Porque, para você ter uma ideia, eu não consigo, de fato, montar um tribunal lá que seja efetivo, né? A gente não tem estrutura de lugar mesmo, a gente não tem, as sessões são realizadas na própria sede da federação. Então, a gente não tem essa autonomia. A autonomia financeira não existe, isso também de uma forma geral em todos os tribunais, porque a autonomia, o financiamento dos tribunais são vinculados às federações, né? Então, o que eu penso ser o ideal? Eu penso ser ideal a criação, de fato, de uma justiça desportiva una, em que ela possa julgar todas as modalidades, não só o futebol. E vou além, não só todas as modalidades, como todos os temas, né? A gente sabe que a Lei Pelé, a 9.615, ela inovou e teve uma mudança, uma alteração, em que foi criada lá a JAD, a Justiça Antidopagem. E eu sou absolutamente contra data máxima vênia, as opiniões em contrário, porque, a meu ver, inclusive, essa justiça seria até inconstitucional. O artigo 217, ele fala de forma muito clara que o Poder Judiciário só pode atuar se houver o esgotamento da justiça desportiva. Só que ele não disse lá da justiça desportiva do doping, da justiça desportiva do carrinho, da justiça desportiva do xingamento. Então, eu costumo brincar, né? Se a gente pode criar uma justiça desportiva antidopagem para tratar de um tema, a gente poderia ter uma justiça desportiva para cada coisa, né? Então, o que não é, me parece, o escopo do legislador constituinte. Então, nesse sentido, como a Constituição ela traz um comando da criação de uma justiça desportiva, me parece que ficaria muito mais adequada à realidade, e aí eu vou colocar a realidade do esporte lato sensu, que você tivesse uma justiça una para julgar todas as modalidades. E aí nós pensaríamos na vinculação dessa justiça esportiva aos clubes, às federações, porque também a Constituição não é muito clara com relação ao que o subsídio deva ser efetivamente da federação. Há um entendimento nesse sentido, mas não necessariamente devamos interpretar que a entidade de administração deva subsidiar o seu tribunal vinculado. Então, talvez houvesse uma união de forças, no sentido de que todos os personagens vinculados ao esporte de uma maneira geral, não só ao futebol, pudessem subsidiar essa justiça desportiva, onde teríamos auditores que pudessem julgar, e sim, pelo Brasil todo, todas as modalidades. Obviamente, por uma questão de funcionamento, a gente fracionaria essa justiça desportiva, cada estado teria a sua, mas uma única justiça por estado para julgar todas as modalidades. E aí eu avanço, eu também coloco o tema de que a gente deveria ter também um código brasileiro para cada modalidade, um código disciplinar para cada modalidade. Eu não posso ter condições de julgar a mesma infração disciplinar que acontece no futebol com o atletismo ou com a natação, por exemplo. Quando eu penso no futebol, eu penso num atleta xingando um árbitro, por exemplo, mas eu não tenho isso na natação, por exemplo, né? Então, assim, é totalmente diferente. Fica até difícil, às vezes, a gente conseguir, de fato, denunciar em outras modalidades, porque o código não permite uma vinculação ou uma adequação com as infrações que lá estão. Então, assim, para resumir a minha fala inicial, seria essa a ideia embrionária e, obviamente, fazendo um movimento pela extinção da justiça antidopagem. Eu sei que muitos não vão gostar dessa minha fala, mas eu sou absolutamente franca e transparente nos meus pensamentos, e eu penso que a justiça antidopagem, ela chega a ser uma justiça inconstitucional, porque ela trata de um tema específico. A justiça antidopagem, ela foi criada, e para ela ser criada, foi retirado todo o procedimento de julgamento de doping de dentro do CBJD. Então, isso de fato não teria nenhum problema, até porque o nosso CBJD ele tem origem numa resolução. Então, assim, realmente em termos de hierarquia,
das leis, não teria problema nenhum, a lei ordinária revogar artigos de uma resolução do Ministério dos Esportes, que à época existia, não existe mais, isso não seria um problema, mas, de fato, a criação da Jade me parece inconstitucional. Então, Gabriel, assim, seria essa ideia embrionária. Como, ao seu ver, ficaria essa questão das indicações dos auditores? Porque nós temos indicações que são de clubes, nós temos indicação que vem da arbitragem. Como é que ficaria nessa visão do unificado, se nós estaríamos colocando tudo, em cada estado teria o seu próprio tribunal, ao seu ver? Olha, eu acho que, inclusive, as indicações, elas são O seu microfone está mudo. Meu microfone ficou mudo. Voltou, né? Voltou. Voltou. Porque começou a dar uma microfonia aqui, eu tive que desligar ele para voltar. Então, como seriam as indicações? Eu acho que essas indicações é a boa notícia do sistema. Por quê? Porque se a gente for analisar, as indicações elas são extremamente democráticas, né? A gente tem indicações da OAB, a gente tem indicação da federação, a gente tem indicação dos atletas, dos clubes, então, dos árbitros. Então, me parece que a composição do pleno ela é uma formação extremamente democrática, em que todos participam. E aí, formado o pleno, então, faz a indicação desses auditores. Então, num primeiro momento, essa manutenção das indicações, ela seria adequada. O que a gente tem que pensar, como a gente fala de uma justiça em que vai se julgar todas as modalidades, obviamente que a gente não pode ter uma composição com um número de membros tão reduzido. A gente precisaria de mais pessoas julgando, né? Então, o que a gente poderia pensar é em ampliar o número de pessoas a serem indicadas. Então, por exemplo, hoje para o futebol a gente tem lá a indicação de apenas uma pessoa vindo do sindicato dos árbitros. Então, talvez os árbitros indicassem mais pessoas. E aí, quando a gente fala de árbitro, a gente pensa no futebol. Talvez a gente poderia estender essa indicação para, por exemplo, técnicos do atletismo. Então, eu acho que manter a indicação das entidades envolvidas no desporto como um todo seria bom. Não obstante isso, teríamos que aumentar o número de indicados e, obviamente, ampliar talvez essas indicações, pensando nas outras modalidades, para que a gente não tivesse uma indicação que viesse apenas dos envolvidos no futebol, né? Então, eu acredito que seria apenas uma ampliação, mas não uma mudança completa. Você mencionou recentemente, na fala anterior, com relação a um CBJD para cada modalidade. Claramente, o direito material vai ser diferente. O futebol vai ser diferente do atletismo, vai ser diferente da natação, do paraquedismo, que pouca gente sabe, mas existe, inclusive, um tribunal para o paraquedismo, né? Mas e a parte processual? Deveria ser a mesma, ao seu ver? Como é que seria para o próprio advogado que está lidando nesse meio, se tiver cada um código diferente, um processo diferente, como que ele vai conseguir administrar todos esses tribunais para cada modalidade diferente? Você tocou numa questão interessante. Inclusive, a título de curiosidade, o xadrez é considerado esporte, né? O que é interessante. O xadrez, aí quando a gente pensa assim, como é que eu vou fazer um julgamento disciplinar no xadrez, né? Como é que seria isso? Seria o tempo de pensamento para fazer uma jogada? Aquilo seria uma infração disciplinar, enfim. Então, realmente... Se não tocar o relógio... Se não tocar no relógio, é infração disciplinar. É infração disciplinar, pois é. Então, assim, o tempo faz toda a diferença para o xadrez, por exemplo. Né? Então, realmente, a gente teria um desafio pela frente, mas não me parece, Gabriel, que esse desafio devesse ser vinculado ao procedimento.
eu, de fato, não vejo nos julgamentos um problema. O procedimento me parece que até atende a todas as modalidades. O que não atende a todas as modalidades é justamente o direito material. Então, recentemente, e muito recentemente, coisa de semana passada, eu havia conversado lá com um grupo de estudos, o qual eu sou vinculada, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a única universidade no Brasil que tem como disciplina o direito desportivo. Então, eu havia conversado com eles no sentido de que eles começassem a rascunhar, já que existe esse grupo de estudos por causa da disciplina, começassem a rascunhar regras de cada modalidade para que a gente pudesse, a partir daí, evoluir, de fato, na criação de um CBJD para cada modalidade. Mas não me parece que o procedimento seja um problema, porque o procedimento ele trata de prazos para defesa, prazo para apresentação de denúncia, né? Prazo prescricional, prazo para você fazer uma infração, uma notícia de infração. Então, assim, eu acho que os prazos não seriam. Talvez a gente tivesse que mudar, a meu ver, o prazo para julgamento. Talvez a gente tivesse um problema na prescrição, porque a gente pensa o tempo, por exemplo, da natação não é o mesmo tempo de campeonato do que um carioca inteiro, um estadual de uma maneira geral. Estou tocando no carioca porque eu sou carioca, né? Mas num campeonato estadual de uma maneira geral. Então, assim, as competições de atletismo acontecem papum, né? Começou, acabou. As de natação é a mesma coisa. As do basquete, por outro lado, são mais demoradas. Então, assim, me parece que a adequação devesse ser em torno apenas, talvez, mudança de prazos prescricionais. E aí a gente teria, sim, um prazo prescricional para cada modalidade. Como a gente já tem no Código Civil. O Código Civil, para cada hipótese, tem um prazo prescricional diferente. Então, não seria, a meu ver, um problema de procedimento, mas sim de direito material de fato. Perfeito. Concordo plenamente, inclusive algumas modalidades que precisam ser julgadas naquele mesmo dia. Ao judô, por exemplo, o judô, a competição começa num dia e termina naquele dia, dependendo do... Isso acontece muito nas Olimpíadas, mas as Olimpíadas usam um sistema um pouquinho diferente, que é esses julgamentos e as questões por arbitragem, né? Eles fazem pelo... Você entende que esse tribunal, ele se assemelha a um tribunal de arbitragem, como o caso, o TAS, por exemplo? Só que, para julgar questões disciplinares... Poxa, Gabriel, agora você tocou assim no ponto que é a minha paixão, viu? A minha tese de mestrado fala justamente de arbitragem, né? E eu passaria aqui um mês falando sobre esse assunto. Eu vou tentar resumir, porque a gente tem pouco tempo. Na verdade, o que acontece? Os julgamentos de justiça desportiva, eles são meio que assemelhados a um julgamento do tribunal arbitral. Não obstante isso, eu não poderia, e aí é um entendimento meu, considerar que a gente julga por arbitragem. Por quê? Porque a nossa lei de arbitragem, ela é uma lei que determina que, por arbitragem no Brasil, a 9.307, determina que, por arbitragem, eu só posso julgar direitos patrimoniais disponíveis. E eu, Renata, não entendo que disciplina seja direito patrimonial disponível. Então, a justiça desportiva, ela acabou ficando no meio do caminho. Ela é um direito, ela tem um direito público, porque, a meu ver, disciplina esbarra no público. Por outro lado, eu julgo num tribunal privado, não é um tribunal público, estatal, ele não é vinculado ao Estado. Então, ela virou uma justiça administrativa julgando direito público. Ela ficou no meio do caminho, né? Então, nesse sentido, e eu, assim, me debato muito, muito, em todas as minhas falas, em todos os meus artigos, eu me debato contra os julgamentos serem feitos pela Corte Arbitral do Esporte. Por quê? Por uma questão muito simples. A Corte Arbitral do Esporte, ela julga o que é mais caro ao nosso direito desportivo, que é justamente o doping, né? E é um tribunal privado onde as partes não elegeram esse tribunal.
para que fosse julgado? O CAIS, ele é indicado pelo Estatuto da Confederação, a que é vinculado ao esporte, né? Então, o atleta em si, ele não escolheu, eu estou falando do atleta brasileiro, tá? Estou falando da legislação brasileira. O atleta em si, ele não escolheu ser julgado quando ele assina lá o contrato dele com a federação, ele não escolhe ser julgado por arbitragem. Obviamente que ele adere ao estatuto da federação e a federação elege, ou melhor, a confederação elege o CAIS, né? Então, seria uma eleição por adesão, digamos assim. Só que a nossa legislação brasileira, ela assim não diz. Ela diz que as partes têm que escolher por arbitragem. Então, eu sou veementemente... eu, inclusive, se fosse advogar num processo dessa magnitude, eu diria que, num caso de doping, se for um campeonato estadual, a Corte Arbitral do Esporte, ela fere, inclusive, a soberania nacional. A imposição de julgamento por uma Corte Arbitral do Esporte, ela fere, inclusive, a soberania nacional, porque o nosso direito pátrio, ele não permite que esses casos sejam julgados por arbitragem. Aí você vai me perguntar, mas quando ele assina lá, quando ele vira federado ou confederado, ele adere ao Estatuto da Confederação. Sim, ele adere ao Estatuto da Confederação, mas também a nossa legislação de arbitragem diz que, por contrato de adesão, e especifica os contratos de consumo, que não é o nosso caso, mas se for contrato de adesão, as partes, inclusive, têm que assinar ao lado da cláusula de arbitragem, para fazerem a aderência específica a essa cláusula. Então, eu levantaria essa tese de que o CAIS não poderia ser, num campeonato brasileiro, a Corte Suprema de Julgamento de Doping. Então, isso para te falar, assim, muito resumidamente, no que eu penso sobre o tema, né? Agora, quando você trata de um campeonato internacional, a coisa pode mudar um pouco de figura, né? Porque, na verdade, o escopo da criação do CAIS foi no sentido de se ter uma Corte Suprema e superior para julgar esporte. Só que esqueceram de adequar essa corte ao direito brasileiro. Então, o que a gente tem, na verdade, infelizmente, o que a gente precisa melhorar, já que nós somos do grupo que luta pelo direito esportivo, é acabar com a colcha de retalhos que se fez da legislação e da aplicabilidade dessa legislação. A gente precisa realmente melhorar e precisamos adequar ao nosso direito material. Renata, a nossa conversa está excelente, está ótima, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo reduzido. Como mediador, tem que ser esse chato de controlar o horário. Então, nós já estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de passar a palavra para falar para você fazer suas considerações finais, e já gostaria de dizer que você já está convidada para outras palestras realizadas, que vão ser realizadas pela Comissão de Direito Esportivo. Começou aqui na Semana da Advocacia, e a gente vai continuar em outros eventos, em outro webinar, porque esse assunto é muito bom, é muito longo e merece ser aprofundado. Nato, suas considerações finais. Gabriel, eu queria agradecer muito aí. Infelizmente, realmente, nosso tempo é exíguo para falar de tanta coisa, né? Eu tentei, assim, resumir o máximo que eu pude, falar o mais rápido que eu pude, mas eu aceito de coração o convite. É muito bom a gente se unir no sentido de melhoria do direito desportivo no Brasil. Há essa necessidade, então a gente precisa realmente discutir o tema. Eu gostaria de colocar que eu estou muito feliz de ter assumido a presidência do Tribunal do Rio, de verdade. Eu acho que essa representatividade feminina é importante, a gente precisa trazer nossas ideias e mesclar, né? Mesclar o masculino com o feminino. A nossa sociedade hoje não suporta mais coisas como machismo, homofobia, racismo. E quando a gente fala de esporte, a gente fala que isso é muito mais elucidativo, né? A gente realmente precisa promover essa união em torno de coisas boas. O esporte traz coisas boas, né? Então, fiquei muito feliz de ter assumido, até por aclamação, que eu nem esperava, e de dizer que o Rio de Janeiro está à disposição aí do Espírito Santo. Vamos fazer, sim, parcerias, vamos conversar mais sobre isso, e tudo que eu for convidada,
aí pela sua comissão de Direito Desportivo, que teve essa iniciativa brilhante. Inclusive, quero te parabenizar pela criação aí do tribunal, né, vinculado à OAB, muito bacana. Eu li o estatuto e é uma iniciativa poderosa, se alinha com o que eu já venho pensando há muito tempo e a semente foi plantada. Vamos em frente, Gabriel, muito obrigada e que as palestras aí sigam, são todas maravilhosas e a minha filha até se inscreveu, acabou de passar agora para fazer Direito e se inscreveu e está assistindo tudo. Muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos e foi um prazer estar com vocês. Que ótimo, muito obrigado, Renata, seja sempre muito bem-vinda. Pessoal, continue que temos ótimas palestras pela frente. Até logo, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.